essa questão da qualidade, risco e regulamentação. Qualidade e risco, acho que já ficou claro que somos nós que definimos, mas a regulamentação hoje ela é feita para os grandes interesses. Né? Então, no momento em que a gente aceita essa enorme quantidade de notícias que tivemos, por exemplo, recentemente com a carne fraca, com essa operação da carne fraca, nós acabamos comprando esta visão que este é o bom produto. Né? E não é isto. Né? Vocês todos, vários dos que falaram aqui, mostram que nós temos outros caminhos para fazer uma alimentação saudável. E daí, enfim, essa minha proposta vem um pouco em cima disso, porque há um movimento do grande capital de mudar esta questão, e vai mudar para eles, se nós não embarcarmos. Então, nós temos que pensar muito nessa história. Tinha alguma outra coisinha que eu acho que eu... Enfim, então fica nessa história que qualidade e risco tem este olhar e nós é que definimos isso, não podemos embarcar. Assim, era o exemplo que eu queria dar. A prova que não há uma validade, vamos dizer, técnica no que aconteceu é esse absurdo do ácido ascórbico, pelo menos do meu modo de ver. Né? Dizer que ácido ascórbico é cancerígeno me parece algo estranho. Até agora eu não entendi. 45 miligramas por dia, essa é a dosagem de ácido ascórbico que nós devemos ingerir como vitamina C. Há um medicamento aí, não vou fazer propaganda, mas que chega a falar de 2.000 miligramas por dia. Né? Ou tem alguma coisa errada. Ou se eu posso tomar 2.000 miligramas por dia durante uma semana e não ter câncer, né, ao longo do tempo, quer dizer, colocar 50 miligramas de ácido ascórbico na carne, quem já comeu, tomou vitamina C em comprimido, não esse mais vendido, mas o tradicional, sabe que a gente não consegue ficar com ele na língua, né, porque ele é um produto extremamente amargo. Então, sabe, como é que isso acontece? Alguém analisou, alguém verificou? Tenho minhas dúvidas, até porque a nossa capacidade analítica não permite, não tem competência para isto. Né? Então, isso saiu do nada. É diferente de uma operação também da Polícia Federal, que essa eu acompanhei, posso falar, da gente ir numa usina de leite, né, e chegar na usina, ter na linha de produção um reator para soda cáustica, com soda cáustica. E ao lado dos troços, a tabelinha para pH tanto, adicione X de soda cáustica. E vai no almoxarifado, você tem tonelada não, mas quilos e quilos de soda cáustica que não teria por que estar ali. Aí você tem uma prova concreta, né, de que aquilo efetivamente existiu, adição de soda cáustica no leite, mas, neste caso, eu ainda não consegui entender o que aconteceu, e certamente os interesses não são os nossos interesses nessa operação. Bom, eu vou priorizar alguns comentários que me preocupam no sentido das armadilhas. É muito espinhosa essa discussão da vigilância, né? Mas, inclusive, que aparece na fala do IDEC, assim, da gente exigir origem legal, né? É uma preocupação que, às vezes, eu tenho, porque eu também estou vendo o outro lado. Né? Então, por exemplo, eu analisei os queijos Minas artesanais na pesquisa. Eles são todos ilegais. Os produtos coloniais, hoje, são todos ilegais. A pesca artesanal é quase toda ilegal, a menos que ela passe por uma indústria, quando ele vende direto. O que eu quero chamar a atenção é que, assim, é claro que eu acho que a gente tem que lutar por legislações mais justas e que protejam o cidadão, mas o que eu vejo aí é que, cada vez mais, o poder econômico, que é também poder político, gente, essa enorme concentração econômica, ela é antidemocrática, porque é uma enorme concentração de poder político na mão de poucas empresas que influenciam mundialmente, não é só o Brasil, né? É uma coisa, as grandes corporações têm hoje um poder monstruoso em função do lucro e desse sistema que foi dito hoje, né?
Então, assim, a lei, e eu tenho visto a dificuldade, a gente estava enfrentando tantas discussões no mapa por conta dos queijos, isso que você falou me chama atenção, porque realmente o mapa, o Ministério da Agricultura, é um dos mais impermeáveis, ele é extremamente autoritário. Então, isso são somente veterinários, tem uma arrogância que é muito comum à ciência e que eu acho que a gente, na universidade, tem que tomar muito cuidado com essa arrogância, porque as pessoas saem recém-formadas, e isso não é só veterinário, isso é agrônomo, isso é nutricionista, isso é engenheiro, é todo mundo. Sai com uma extrema arrogância de que está trazendo a ciência e desconsidera outros saberes, desconsidera saberes tácitos que estão nos trabalhadores de todos os setores. Então, existe um conhecimento nessas populações que é maior nas tradicionais, porque tem conhecimentos acumulados, mas ela está aí na sociedade. E, por isso, eu bato muito nessa coisa do Códex Alimentar, ele só reconhece o que ele considera científico. E aí vem uma questão que eu vou colocar com o André, que é a questão do exame laboratorial. Para o Códex Alimentar, se você não tem exame laboratorial, nada vale. Então, você tem que tudo comprovar. Então, o laboratório, e hoje você tem o sociólogo, né, o Latour, que ele fala da vida de laboratório, e ele justamente ele teve uma sacada muito interessante de pegar como é que o laboratório virou uma coisa fundamental hoje, e a gente tem comida se a gente pegar a comida, cada vez mais se associa a laboratório e a medicina, né? Você tem uma medicalização, as pessoas acham quanto mais branco, mais bonito, mais automatizado, mais inox, parece que é mais segura, máscara, luva, touca, né? Parece que você está numa cirurgia quando você vai fazer a comida. As pessoas ficam horrorizadas quando vê o pessoal numa casa de farinha, sem camisa, descascando uma mandioca na roda, conversando. Casa de farinha no Nordeste, gente, é um local de sociabilidade importantíssimo, né? Aí eles veem, não pode ter parede, não pode ser teto de palha, não pode, assim, tem que ser branco, tem que ser azulejo, tem que ser inox, madeira é o vilão, assim, a madeira, assim, os queijos sofrem com isso tremendamente, porque eles são vivos. Os queijos são um símbolo, gente, porque eles são essencialmente vivos. Então, nele, toda essa lógica esterilizadora vai ao contrário, né? Então, assim, eu estou misturando um monte de assuntos, né? Mas começa por um, passa por outro, não consigo fechar o raciocínio, mas eu vou voltar. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente exige que o alimento seja legal. Quanto mais poder econômico uma empresa tem, mais ela consegue legalizar um produto. Então, elas têm muito mais poder de ter produto legal no mercado. Elas atendem a exigência ambiental, exigência de laboratório, exigência, tudo que você vai colocando, elas atendem, né? Ou elas mudam as leis se elas não conseguem atender, elas ajustam o nível microbiológico. Então, o que elas têm feito? Elas tentam aumentar o nível químico dos produtos que são proibidos e diminuir o nível microbiológico. Então, quando você fala, tinha mais salmonela, tinha mais coliforme fecal. Será que esse produto é impróprio ao consumo humano? 99% dos queijos Minas artesanais analisados são impróprios ao consumo humano pela lei de 1990, que define nível microbiológico, que eles dão 2 micro-organismos fora. Eles dão coliforme fecal, e quase todos os produtos artesanais dão coliforme fecal acima dos níveis exigidos, praticamente todos. Então, só em cima de coliforme fecal, eles ilegalizam quase tudo quanto é produto artesanal que não é esterilizado. Gente, coliforme fecal está no nosso intestino, é o que a gente mais tem. O que o Eduardo colocou é isso. Hoje em dia, assim, a gente tem uma flora intestinal, né? Então, o coliforme fecal em si, ele não é problema. Assim, ele dá nojo, está nas fezes. Então, é uma coisa que causa um impacto muito grande e ilegaliza um conjunto de produtos que não estão fazendo mal para ninguém. Talvez, se for exportado lá para a China, pode ser que o coliforme fecal de lá seja diferente do nosso. Aí você tem que tomar outros cuidados. Mas, assim, você não tem notícia desses produtos darem problema, né? Então, estafilococcus é outro que dava acima, e o pessoal não come os queijos. Aí você vai ver, o nível está acima, mas o estafilococcus, ele em si não é patógeno, ele tem que produzir toxina. E a gente foi ver que a pasteurização, ou jogar cloro, ou tudo isso, ele produz toxina num ambiente hostil. Então, no queijo, às vezes, ele está acima e não tem a toxina, ele não faz mal. Quando você pasteuriza um leite que já tinha, ele pode ser mais nocivo.
Então, tem uma série de armadilhas, uma série de questões assim, que não é só exame laboratorial, não é só ciência, a gente precisa ter um olhar mais complexo, por isso que eu quero insistir na universidade disso, a gente tem um respeito a outros saberes, né, que a gente pode aprender muito, inclusive, né, se a gente consegue respeitar essas populações, a gente pode identificar doenças. Eu me assustei em Santa Catarina, no oeste, o nível de câncer. Assim, quem que perguntou, se alguém, o professor Pinheiro Machado, aqui a gente conhece mais lá, na região de Fumo, você tem índices elevadíssimos de câncer em algumas regiões. Vamos buscar essas pistas, né? O que está? A indústria engana o laboratório. Você proíbe um hormônio, ela muda, consegue legalmente produzir, ela muda um componentezinho e esse já não é mais proibido, né? Às vezes você acha essa coisa de adicionarem... O que eles adicionam no leite mesmo? É para enganar o exame soda cáustica. E formal é para enganar o exame laboratorial que indica adição de água no leite, em alguns casos. Então, eles enganam. Então, a gente não pode só ser laboratório que vale, né? Laboratório favorece país mais desenvolvido em relação a gente, é caríssimo, as máquinas são caríssimas, os exames são caríssimos. Então, a gente não é negar, né? Mas, na medida em que a gente baseia tudo em exame laboratorial, a gente está fragilizando o nosso lado, né? Na medida em que outras evidências não servem. É a mesma coisa, o impróprio ao consumo. O Ministério Público tende, pelo Código do Consumidor, tudo que é ilegal é impróprio ao consumo humano, porque não respeitou as leis. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque eles dizem, às vezes, isso é impróprio ao consumo humano. O que é esse impróprio? Por que ele está considerado assim, né? Aquilo que eu estava falando, não é estragado necessariamente, né? E a data de vencimento é outra coisa que eu acho que a gente também tem que ter uma discussão muito grande. A gente tem um imenso desperdício de alimento atualmente por causa da forma restrita em que data de vencimento é colocada. Então, data de vencimento, o produto ficar... ele chegar a fazer mal para alguém é um processo, ele não tem data, é impossível você dizer esse produto vale até a data X. Então, se ontem ele era válido, hoje ele não é. Sim, é impossível, isso não é assim. Então, a data, em alguns países, você coloca melhor consumir até. Então, é complexo também, porque é isso, eles mascaram. Então, às vezes, se a gente tinha todos, porque até 60 anos atrás não tinha data de vencimento, a gente tinha que se virar para não comer comida estragada. Então, a gente tem uma enorme sensibilidade ao amargo na língua, porque a maioria dos amargos são venenos, né? A gente tem a visão, a audição, todos os nossos sentidos na comida, eles servem também para identificar se a comida está boa ou não. Então, assim, tem uma série de medos que se cria na população, que às vezes são infundados, mas, como a gente hoje tem sabor artificial, aroma artificial, não sei o quê, eles enganam nossos sentidos. Então, tudo é muito complexo hoje em dia, nada é fácil, né? Mas a gente também tem que prestar muita atenção para você, a data de vencimento jogou fora, não pode comer de jeito nenhum, analisar em cada caso, quando que é mais perigoso, né? Enfim. Chega, né? Vou fechar, parar por aqui. Vou responder pontualmente aqui uma questão que surgiu em relação a qual a relação entre a Senacom e o Procon e qual a diferença de atuação entre as entidades. A Senacom é ligada ao Ministério da Justiça e a Senacom é responsável em coordenar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E esse sistema inclui os PROCONs, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, entidades civis de defesa do consumidor, incluindo o IDEC e outras que existem no país. E, então, o PROCON, na verdade, é ligado a esse sistema que é coordenado pela Senacom, né? Assim como tem a vigilância sanitária, a Anvisa, as vigilâncias estaduais locais, tem a Senacom, os PROCONs, esse sistema. É diferente um pouco qual é a relação entre esses órgãos, são independentes, tem atuação independente, diferente um pouco da atuação em relação às visas, mas a estrutura do sistema é parecido. E eu vou
queria dialogar bastante com a fala da Bibi. Assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar como avançar em relação a essas discussões é como a gente pode trazer para essa discussão sobre regulação a representação dos agricultores e produtores artesanais para participar desse processo regulatório. Eu participo como representante do IDEC em vários espaços de construção desses processos, inclusive do Códex Alimentários. E a gente está participando. No Brasil, a gente tem um comitê brasileiro do Códex, que é o CCAB, coordenado pelo Inmetro, e o CCAB tem inúmeros comitês que discute cada uma dos temas do Códex. E, como eu falei, essa estrutura de regulação em si, ela já favorece as grandes empresas que têm estrutura e capacidade de recursos para acompanhar todos os comitês, que são milhões de discussões ao mesmo tempo, super técnicas, específicas, detalhadas, que é uma loucura, assim. A gente não acompanha tudo, né? Acompanha algumas coisas específicas. Mas o que eu vejo nesses espaços é que é possível haver a indicação e a participação de atores que possam representar essas organizações e que existe um espaço de influência. Não acho que, como é hoje, funciona. Acho que concordo que as leis de hoje são construídas por conta dessa influência do setor produtivo das grandes empresas que querem fazer as leis da forma como beneficiam a elas. A gente tem vários exemplos disso, de como as legislações sanitárias são modificadas para favorecer as grandes empresas de bebidas, por exemplo, que hoje a própria regulação de bebida no Brasil é feita pelo MAPA, enquanto que a Anvisa faz outras coisas, porque o MAPA, como tem essa blindagem em relação à participação social, é muito mais fácil e permeável a interesses das indústrias do que dos interesses da saúde pública. Então, por exemplo, em relação à bebida açucarada, a gente teve recentemente uma mudança na regra para que permitir você ter uma bebida pronta que inclua açúcar e edulcorante no mesmo produto. Antigamente era proibido. Ou você tinha uma bebida pronta com açúcar ou com edulcorante. Por que mudaram a regra? Porque tinha que estar um produto novo no mercado brasileiro que combina adoçante e açúcar e a lei não permitia. Eles foram lá, simplesmente mudaram a lei. Isso aconteceu, né? Então, eu acho que não acho que isso vai resolver, né? A gente depende aí de uma reforma política muito grande para se pensar em estruturas de participação que permitam, de fato, ter um mínimo de equilíbrio entre esses lados, né? Não sei se é possível construir, mas eu acho que o caminho seria esse. Mas, enquanto isso não acontece, a gente conseguir pensar em formas de uma participação mais efetiva do setor que é quem produz alimentos no Brasil, da agricultura familiar, que a gente sabe que são os que contribuem para isso, mas que estão super subrepresentados nesses espaços. E o que você fala, isso vale para o Códex também, né? O Códex tem uma estrutura que muito conflitos de interesses, né? A gente vê que tem muitos países que são membros do Códex que, na verdade, têm representantes que são do setor privado e não do governo do país. Que acontece, isso acontece, a empresa que representa o país e não o próprio governo do país, né? É um interesse muito sério. Mas, na hora de se discutir em relação às evidências científicas, a gente também tem que usar essa discussão a nosso favor e questionar, por exemplo, conflitos de interesse na produção de evidências científicas. Da onde vem o financiamento das pesquisas que são usadas para referendar o que o Códex decide ou que o MAPA ou qualquer uma dessas. Então, colocar esse como um critério inicial para você pensar em qualquer tipo de grupo de trabalho sobre o tema, isso é fundamental, né? Você colocar como regra, olha, tem conflito de interesse, essa evidência científica, desculpa, a gente não vai considerar, né? A gente sabe que, por exemplo, a CTNBio, como a gente já foi falado aqui, isso é muito mais difícil, tem outras barreiras para acontecer, mas nos espaços regulatórios, na Anvisa, por exemplo, eu garanto que a gente consegue esse tipo de discussão. E só para fechar, eu não quero me estender muito, mas que você falou do prazo de validade, depois eu vou te passar informações. Teve uma discussão muito grande no Códex sobre isso, de qual a melhor forma de levar a informação da data de validade, com pesquisas que mostraram que você usar
melhor consumir antes de gerar mais desperdício e mais dificuldade do que a data de vencimento em si. Então, assim, tem várias coisas que estão acontecendo que a gente pode... e o Brasil é um país que participou intensamente nessas discussões e tem essa evidência. Posso passar para vocês também e vocês poderem contribuir. Acho que é uma discussão em andamento que tem que estar sempre... sendo revista de acordo com as novas evidências. Eu acho que é muito legal a gente depois trocar mais figurinhas. E a minha mensagem final, não sei, é muito desafio a gente resumir isso, né? Mas deixo aqui a mensagem que a gente está usando aí nos adesivos da Aliança, né? Comer é um ato político, tanto individual quanto coletivo, então a gente tem que, de fato, se envolver mesmo e questionar, participar para garantir que a gente tenha acesso a alimentos mais saudáveis para todo mundo. Era isso. Obrigada. Não, eu não ia falar nada, não. Mas, assim, vou fazer um comentário só. Na verdade, a fala da Bibi e da Ana Paula só me remeteram, né, a uma outra situação semelhante, que não diz respeito ao alimento em si, né, como você falou, mas essa mesma lógica que você se referiu do estabelecimento de limites de aceitação, de adequação dos alimentos que atendam a interesses, né, você comentou sobre isso, que atendam a interesses não necessariamente da população, e os conflitos de interesse. Então, é só a gente ficar atento para que essa lógica de raciocínio ela se aplica, por exemplo, a uma área que eu atuo um pouco mais, ao diagnóstico bioquímico, por exemplo, de estado nutricional. Né? Então, assim, os limites, né, de adequação ou não, eles não necessariamente têm atendido aos interesses das pessoas, mas, em muitas circunstâncias, eles têm atendido ao interesse de quem fabrica suplemento, por exemplo. Né? Então, só um comentário adicional. Estou com duas perguntas aqui que ninguém queria responder, aí eu peguei. Uma é com relação regulação de agrotóxicos ou sua falta de. Aí a pessoa colocou como lidar com conflitos de interesses, como, por exemplo, na situação concreta em que o ex-diretor da Anvisa, Jaime César de Moura Oliveira, está hoje na Bayer como chefe de divisão de regulação e inteligência. Né? Esse é um exemplo, dentre vários exemplos. Assim, né? Eu acho que a gente discute muito o tema de conflito de interesses, né? Então, assim, a primeira coisa é denunciar, né? Então, todo mundo tem que saber, por exemplo, o cara que era diretor da JBS, né? Que foi ministro e voltou para a indústria, quer dizer, isso é da BRF, isso, da Sadia. Não podia falar esse nome, Sadia. Né, da BRF, que virou ministro. Então, a primeira coisa é a gente denunciar isso. Porque será que não tem nenhuma pessoa ou outra no mercado que pode fazer esse trabalho? Né? A segunda é ter regras e regulações. Né? A pessoa, sim, o cara trabalhava na Anvisa, ele tem uma expertise, ele tem uma questão de interesses e que ele vai naquele espaço. Mas eu acho, assim, pessoalmente, que é melhor ele estar lá assumindo na Bayer oficialmente do que estar trabalhando como um consultor que não aparece, que vende a informação e que a gente acha que o cara sabe, né? Então, assim, é muito complicado isso, né? O mercado hoje ele sem regras e denunciar isso e colocar as claras é importante, mas o limite disso a gente tem que discutir mais como sociedade mesmo, né? Será que um cara que tem tanto interesse privado pode ir para um cargo público? Né? Tem que te colocar sobre isso. E tem uma pergunta também que veio pelo Telesaúde, da Graciele. Numa sociedade em que tudo é mercadoria, a produção destrutiva sustentada no agronegócio e sem compromisso não deveria nos surpreender. Mas, em tempos de escola sem partido, o entendimento do comprometimento político da produção científica como um ato ético, político, crítico, tem se tornado cada vez mais desafiante. Como pensar coletivamente esses desafios? Eu acho que hoje é uma resposta para isso, né? De se colocar aqui um dia inteiro com pessoas, né? E aí vieram de longe. Vocês não sabem, mas tem muita gente que veio lá de longe, né? Falar com a gente. Nem todo mundo mora aqui no Rio de Janeiro.
Então, assim, colocar isso a público, fazer o debate, né, discutir financiamento público de pesquisa, denunciar quando o conflito de interesse na produção dos artigos científicos, tudo isso é um desafio nosso, né? E aí eu volto para o mote inicial, que é lutar pela UERJ também, sua permanência, não só como as universidades públicas, que podem ter um trabalho hoje mais independente. Ele não é 100% independente, todo mundo sabe, mas brigar por isso. Só vou fazer mais 2 comentários, né? O último da colega sobre vegetarianismo. Eu acho que assim, isso é uma questão que é importante colocar na mesa, sim. Né? Eu não sou vegetariana, mas eu sou um pouco simpática. Por exemplo, a segunda sem carne, a reduzir o consumo da carne. O Guia Alimentar nosso hoje ele foi muito ousado quando ele falou que o brasileiro come mais do que deveria de carne, come mais do que o suficiente, discute que pode ter uma alimentação sem produtos animais, né? Sem carne, quem é vegano, sem outros produtos. Mas também eu acho que nosso direito vai aonde o outro escolhe também, né? A gente tem que colocar que é possível fazer isso, discutir, colocar isso, que tem opções sem, e aí cada um, como consumidor, faz a sua escolha, né, de acordo com as suas crenças, saberes e possibilidades. E qual seria assim meu recado, né? Acho que o recado para vocês é saiba mais sobre a nossa comida que vai à nossa mesa. Muitas vezes a gente fica ouvindo informações ou aceitando aquilo como certo, né? O que é risco, o que é limite, o que é perigoso. Né? Vou contar um caos. Ontem tinha uma amiga minha de Minas lá em casa e eu coloquei o queijo curado na geladeira. Ela falou, não, o queijo curado fica fora da geladeira. Eu falei, mas tem um monte de bactéria em volta. Ela falou, então, faz parte do queijo. Né? Então, tem que aprender isso, né, gente? Sempre é tempo de mudar a sua conduta. Né, questione, né, o que vai na sua mesa. Né? A gente sabe de onde vem essa comida, então aprender de onde ela vem. O leite não vem da caixinha, né, vem da vaca. Todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe não. Né? Então, nosso papel político também é dizer para as pessoas de onde vem essa comida e para onde que ela vai. Duas coisinhas para terminar. Essa questão de que a gente deve comer, deve estar consciente do que quer. Da gente achar que come o que quer também, eu acho que é um problema, né? Porque, se você olhar a história do Japão, por exemplo, depois que ele perdeu a Segunda Guerra, foi dominado pelos Estados Unidos, e foi ali que entrou esse sistema de produção de carnes baseado na soja, no milho e tudo. A propaganda de carne era direcionada para as crianças, do tipo, se você comer só arroz, o arroz é fraquinho, é pequenininho, você vai ficar assim. Né? Agora, se você comer carne, aí não, você vai ser o super-homem que nós trouxemos para cá, o modelo também. Né? Com isso, gente, em poucos anos, até o início dos anos 60, a quantidade de arroz consumida pelos japoneses se dividiu por 8, 1/8, né? E a de carne se multiplicou por 5, isso em poucos anos. E se a gente olhar, quem tiver paciência de olhar televisão e outros meios de comunicação, vai ver quanta propaganda de alimentos, né, a gente tem dirigida diretamente para o público infantil. Então, se nós queremos que nossos filhos, as futuras gerações, comam o que de fato querem, tenham uma alimentação como opção política, como opção consciente, tem que saber o caminho dos produtos, mas tem que enfrentar essa questão também. Como a Inês falou, a gente nada contra a corrente, tudo isso é muito difícil, né? Mas se fosse fácil, eu acho que nós não estávamos aqui, né? Que quem está aqui não gosta muito de coisa fácil, eu acho. E aí falar do seguinte, eu fui chamado para falar principalmente da cadeia industrial, né? E é fazer a gente refletir também, quando eu olho para isso, pensar em estratégias, né? Nos deixa assim. Você falou, por exemplo, Bibi, da questão legal, das leis construídas para o agronegócio. Né? E aí a gente vai por aí, tem isso,
E tem o seguinte, por exemplo, você vai pensar, o que nos é mostrado é que pode ter uma produção familiar, orgânica, agroecológica, e, ao lado, essa produção enorme do agronegócio. Quando você vê um avião passar jogando agrotóxico, né, em cima de um campo de soja, mas são microgotículas que vão... Quantas vezes eu já vi, né, a produção familiar, e aí nem pensar em ser orgânica, né, mas ela morrer porque se joga no fim do ciclo da cana-de-açúcar também, da soja, um secante para acelerar o processo de colheita, né? Tudo é baseado nisso, na produtividade, etc. Então, eu não vejo pelo Brasil essa questão que vendem para a gente, que é assim, tem uma agricultura familiar, né? O Brasil é enorme, tem espaço para tudo, né? E eu vejo, sim, a necessidade de fazer opções, né? de mostrar as coisas, e isso não é fácil, né? Você imagina, aqui foi falado, a gente tem muitos elementos assim, quanto foi muito rico, né? Se consome mais antibiótico pela indústria de carnes do que para o ser humano diretamente, né? Essas mesmas indústrias fabricam agrotóxicos e medicamentos para nós que ficamos doentes por conta disso tudo, né? Como é que se tira, como é que se faz um projeto de sociedade que elimine os agrotóxicos, enfrentando esses mastodontes, não é? Quer dizer, eu queria mostrar aqui, tem uma cadeia poderosa de multinacionais, que agora inclui multinacionais com sede no Brasil, porque não dá para chamar multinacional de brasileira ou de americana, né? E a questão é essa, quando a gente pensa nisso, tem que também ver que por que caminhos a gente vai para se fortalecer e enfrentar esse tipo de coisa. Aprender a fazer a contrapropaganda talvez seja o primeiro passo. Obrigado. Como se vê, o Sérgio comeu muita carne, né? Bom, brincadeira à parte. Falar da importância desse evento é chovendo molhado. Obviamente que foi um evento de extraordinária importância e foi importante por várias razões, que eu vou citar 2 ou 3, porque tem muita coisa que falar aqui, tem pouco tempo. Primeiro porque a presença de vocês, né? E na presença de vocês, eu percebo uma estrondosa maioria feminina, o que é muito bom. Mas, por outro lado, é muito triste ver que os nossos jovens masculinos não têm o interesse que as nossas jovens femininas o têm. Então, vocês, que cada uma de vocês deve ter um namorado, vocês devem fazer o seguinte: vem cá, ô seu idiota, você vai me acompanhar quando eu vou lá no seminário ou não? Senão eu já vou te dar um chute, né? Bom. Bem, outra questão, eu até comentava com o professor Pedro Ivan, é como o imperialismo é sutil na sua maneira de dominar. Uma das questões que tem me preocupado é a seguinte: a perda de nacionalidade do brasileiro. O brasileiro não se considera mais, o nosso povo, o comum do nosso povo não se considera mais o brasileiro. E a prova provada disso é que, se eu fizer uma pergunta para vocês, como tenho feito em várias oportunidades, a jovens,
Qual é a referência que vocês têm na vida? Vejam como vocês ficam sem saber responder. Hein? Quem? Quem? Ah, bom, aí já tem uma que tem referência. Não, mas isso aí parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Vocês querem ver como não é uma brincadeira? Vocês já estudaram a vida do Tiradentes, com certeza. Sabem quem foi Tiradentes. Sabem como ele morreu. E como é que ele morreu? Ou por que ele morreu? Porque houve uma delação. Houve um delator. Então, nós aprendemos na nossa vida cotidiana que delator é um ser abjeto, né? Desprezível. No entanto, hoje, delator passou a ser traidor, herói. Vejam como a mídia tem capacidade de modificar a posição das pessoas, né? O conceito que as pessoas têm. Então, eles se falam, a delação é delação, seja ela qual for. É um ato indigno da condição humana. Bem, agora eu vou fazer algumas... Assim, eu vou dar uma informação importante aqui. Vocês estão muito preocupados com os saberes ancestrais e com a ciência e tudo isso. Eu também estou. Mas quero dar uma informação. Em 2010, o Conselho Nacional de Pesquisas Norte-Americanos publicou um livro sobre o título do livro é Agrobiologia, não sei o quê, de 600 páginas. E esse livro, na introdução, reconhece o empirismo como uma modalidade científica de pesquisa. Então, agora já se pode falar em pesquisa, que os americanos já aprovaram como pesquisa, como ciência. Bom, né? Estão autorizados. Bom, eu vou falar num assunto que eu quero ter a capacidade de poder esclarecê-lo da melhor forma para não criar muita confusão. Bom, antes aqui eu tenho uma notinha interessante que dá para aí falar no cole fiscal, né? E falar nas fezes. Vocês sabiam que todos os perfumes que você consome da França, o fixador do perfume são as fezes humanas? Pois é. Eu tenho que me divertir também, né? Bom, então, eu queria comentar, depois eu tenho as duas respostas aqui, rapidamente. Mas eu queria fazer dois comentários. Um que eu considero muito importante, porque implica conceito, né? E, às vezes, a gente usa conceitos sem se dar conta do que significam esses conceitos. Por exemplo, todo sábado que eu estou em Porto Alegre, ou que eu estou em Florianópolis, eu invariavelmente vou na feirinha. Vou na feirinha comprar produtos dos agricultores diretamente, que são produtos supostamente sem veneno. Bem, essa atitude das feirinhas, e que foi muito comentado, e outras condutas semelhantes, naturalmente são desejáveis, são elogiáveis. Mas, e isso é muito importante, não são suficientes. E é muito importante estabelecer essa diferença de escala. Porque como é que vamos fazer uma hipótese. Vamos supor que houvesse um terremoto no Brasil e que levasse nesse terremoto toda a porcaria que tem em Brasília. Como consequência, nós íamos ter gente melhor. E aí essa gente melhor botava uma lei. Hoje só pode consumir alimentos sem veneno. Hoje temos reforma agrária. Hoje temos igualdade social, etc, etc. Será que nós estamos preparados para produzir em escala?
Será que não nos preocupamos em produzir em escala? Porque a escala que nós temos que produzir, pessoal, é a escala da humanidade. Não é a escala da feirinha, que é necessária, eu comentei, que eu frequento. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência de que acima da feirinha e de todas essas manifestações menores está a escala da humanidade. Senão, nós não temos possibilidades de avançar objetivamente. Bem, na questão se falou aqui em Santa Catarina, vou citar 2 exemplos de Santa Catarina. Em 2002, a Secretaria da Educação de Santa Catarina fez um levantamento muito interessante. Tão interessante que nunca mais publicou nada. E não se repetiu o levantamento. Estudaram a causa-mortes segundo as profissões. Então, rolaram todas as profissões. Professor universitário, funcionário universitário, varredor, médico, agrônomo, tudo. E agricultor. E encontraram, nessas profissões em geral, o nível de pessoas que morreram de câncer foi de 0,5% a 1,5%. Agricultores, 24%. Não precisa mais nada, né? Bem, também no Oeste de Santa Catarina, a nossa universidade está desenvolvendo um trabalho muito interessante, que é de transformação dos agricultores familiares que estavam com processos convencionais do agronegócio e que, por isso mesmo, estavam falindo, já vendendo as suas propriedades indo para a cidade, e esse programa da nossa universidade, que, aliás, de certo modo, também é o programa lá da Fronteira Sul, né? Introduziu o pastoreio racional voisin na produção de leite. Com isso, o leite produzido é de qualidade ecológica, não é orgânica, é superior à orgânica, ecológica, não tem veneno de nenhuma espécie, e os agricultores estão satisfeitos porque aumentaram a produção, baixaram os custos, já melhoraram a sua situação econômica, social, etc. Então, para a parte de herbívoros, e aqui eu já respondo uma pergunta, o assunto está resolvido. Se chama pastoreio racional voisin, está resolvido em qualquer parte do mundo. Se vocês quiserem saber, projetos na Patagônia, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Colômbia, e aí vai até a França e Espanha, etc. Então, isso aí é uma tecnologia que nós já dominamos. Na parte vegetal, nós já dominamos, e aqui eu respondo uma segunda pergunta, e quero dizer o seguinte, o arroz ecológico do MST não está no Pão de Açúcar, mas está no maior supermercado de Porto Alegre, no Zafari. Eu tive o prazer de ver a embalagem da reforma agrária e tal, que quer dizer, é um problema complicado, pessoal, porque as multinacionais não brincam em serviço, entendeu? E eles vão e pressionam, bom, vocês vão botar arroz do MST? Muito bem, então nós não fornecemos mais arroz. Eles agem diretamente, não brincam em serviço. Então, é preciso, sim, é um problema forte, mas o primeiro passo, que é produzir, está resolvido, com industrialização, que é outro passo importante, isso é um avanço. Na laranjeira, com leite, na cadeia do leite orgânico. Bom, então, pessoal, deixa eu ver se eu respondi as perguntas aqui. Como popularizar do lugar da produção de agrotóxicos? Bom, popularizar tem que difundir as experiências, né? E eu não gosto de falar em causa própria, mas esse assunto nos preocupou muito, porque exatamente vinha essa pergunta, mas e como é que se faz? Então, em razão disso, nós publicamos um livro que se chama A Dialética da Agroecologia, que é um primeiro passo nesse sentido e que dá umas linhas. E que é um livro que está traduzido para o espanhol, penso que vai ser traduzido talvez para o francês e para o italiano, e que é um caminho, né? Não quer dizer que seja o único caminho, é apenas uma iniciativa e já dá para produzir sem agrotóxicos, sem dúvida nenhuma. E quantas experiências no mundo, já mencionei. Muito bem. Então, eu procurei ser o mais sucinto possível,
E quero, com palavras finais de minha parte, agradecer muito esse convite que me foi feito. E eu vou fazer uma inconfidência. Eu estava comentando com o Eduardo, como é que eu vim parar aqui com vocês hoje? Eu estava, o Eduardo procurando lá pessoas para vir para cá, e fez um contato com o meu filho, que é professor na Universidade de Santa Catarina, e perguntando por mim. Então, o meu filho disse que eu estava na Europa, realmente eu estava na Europa apresentando um projeto lá, e ele me deu o contato e tal. Mas aí o meu filho me telefona. Diz, olha, pai, o Eduardo, que é um professor lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está te procurando porque eles querem fazer um seminário lá e vão te convidar. Tu faz favor de aceitar, porque é gente fina. Então, eu estou aqui e agradeço a eles e a vocês. Bom, eu tenho uma questão que eu acho que é relevante até de interesse de vocês. Ela puxa uma outra. É sobre a questão dos impactos nos solos, né? Sobre do agronegócio. Os impactos são gravíssimos, né? Nós temos um problema sério de erosão, isso já é conhecido, histórico no Brasil. Nós temos um problema de contaminação, no caso da produção animal, muito forte, né? Dos dejetos suínos, né? Já foi comentado isso. Agora, uma contaminação gravíssima que tem impacto não só sobre o solo, mas também sobre a água, que é o impacto dos agrotóxicos, né? Agora dos transgênicos, enfim, e que isso tem impacto para o Rio de Janeiro, para qualquer cidade brasileira. A água que nós tomamos nas cidades, em grande medida, é contaminada por agrotóxico. É uma boa notícia aí para vocês saberem também, cheio de boas notícias aqui, né? A gente sai... tinha hora que tinha que dizer assim, ó, vamos parar de comentar, porque era melhor ainda não saber de tanta coisa. Nós temos no Paraná, eu até tenho o gráfico, mostrando no Paraná as cidades que a Sanepar, que é a empresa estatal de águas, né, ela coleta no ponto de captação ou já no ponto de abastecimento para as cidades e faz exames, né? Não de todos os agrotóxicos, faz de uma parte, mas a grande maioria das bacias estão contaminadas, né? Então, isso é derivado, claro, você não aplica no rio, aplica no solo, isso penetra, né? Em São Paulo, no aquífero Guarani, né, que talvez você já conheça, ele é um oceano de água doce que tem, né, desde São Paulo até Argentina, Uruguai. Ele está contaminado já a profundidade, né, de centenas de metros com glifosato. Já foi identificado. Então, assim, essa contaminação de solo vai para a água, né, vem pelo ar, né, vai para a água e, bom, a gente toma água, é necessário para a vida. Então, o sistema está todo complicado. Por isso também os vários problemas que são relatados na área de saúde. Aí se estuda a saúde e não estuda a água, né? É o bêbado que procura a chave que perdeu à noite, perto do poste de luz, né? Mas ele perdeu a chave lá no escuro. E daí você vai perguntar e ele diz, não, mas eu estou procurando aqui porque lá eu não enxergo, então vou procurar aqui. É mais ou menos como nós estamos. Não tem problema a nossa água, não tem problema o nosso leite, não tem problema a carne, mas é que a gente perdeu lá no escuro e está procurando aqui embaixo do poste. É seríssimo esse problema. Então, há uma contaminação dos solos, isso vai para a água, né? E a gente acaba tendo essa contaminação, tá? Isso é bastante sério. Uma pena, eu não lembrei hoje, depois que eu fiz ali a apresentação, tinha várias outras, esses dados de uso de agrotóxico, né? 100 e poucos quilos por habitante, que é dado real que a gente tem oficial, né, da região, e o dado da contaminação. A cidade que eu moro tem água contaminada por agrotóxico. Isso que a definição de água potável no Brasil já foi alterada pelo menos 3 vezes. Assim, a definição original de água potável não incluía o resíduo de agroquímicos. Como não se achava mais água potável, se mudou o conceito de água potável. Isso é uma ótima discussão conceitual, né?
E aí foi, né? Então hoje nós tomamos água potável, não se preocupem com agrotóxicos potáveis. Não sei aqui especificamente do Rio de Janeiro, estou falando de situações lá do Paraná, enfim, que a gente tem bastante complicadas. Mas eu só queria falar daí de uma mensagem final. Eu acho o seguinte, ó, a gente está, no Brasil inteiro tem gente que está preocupado, que está vendo esses dados, que está reagindo a eles, né? Se organizando, lutando, fazendo, né, uma série de coisas assim. Há milhares de exemplos nas cidades, né, no interior, Brasil afora, os movimentos sociais, né, os movimentos sindicais, etc. Há um processo de conscientização que representa ações. Eu acho que eu sempre acho assim, você sempre tem que agir no seu nível, né? Se vocês estão aqui, a atuação de vocês é dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde é que você pode agir no seu nível? Tem nutricionista que ouvia a informação antes, ia lá na minha nutricionista, mais por esporte, porque eu não precisava dele. Mas daí eu falava para ela, não, mas tem tal coisa. Ela só enxergava calorias na minha frente. Eu disse, mas moça, não tem só caloria, tem veneno na comida. Não, isso aí não sei o quê, é caloria. Bom, então, assim, se eu estou no curso de nutrição, eu tenho que sair entendendo que na comida tem veneno, não só caloria, para se preocupar. Porque senão, pelo amor de Deus... A gente trabalha com o agricultor, né? Você vai lá, se estimula e produz lá o produto, chega, aí de repente as pessoas não consomem. Nossa, eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes, contando uma parte que é rural. Nós temos 4 mil famílias assentadas da reforma agrária ao redor. A gente produz leite orgânico. Lá você pode comprar 1 quilo, né, 1 litro de iogurte orgânico, que é inspirado no trabalho do professor, e que a gente desenvolveu lá cursos e produz isso, tem assistência técnica para os agricultores, tem cooperativas. A gente produz o leite, o leite orgânico, tem frutas orgânicas, açúcar orgânico, esse é comprado, porque na região não tem ainda o clima adequado para produzir açúcar. E a gente vende 1 litro de iogurte orgânico desse tipo por R$6 na feira. E as pessoas do município não compram. E a nutricionista não recomenda. Então, assim, na tua esfera de ação, você tem que agir. Eu também concordo isso. Nós temos lutas maiores e tem que fazer lutas por transformação. Eu não acredito que no capitalismo, com essa lógica do capital financeiro dominando a vida, é impossível esperar que a gente mudar pela conscientização. Aí implica numa transformação mais radical. É impossível, ao meu ver, porque é uma lógica que leva inexoravelmente a isso. E isso deve ser o agronegócio sacaneando. Deve ser. Aqui eu vim para frente, aqui pegou. Mas, enfim, eu acho que esses elementos a gente tem que... Então, assim, haja no seu espaço. Se você tem como consumir produto orgânico, mesmo que seja numa rede que sacaneia, que elas fazem isso, é uma parte do processo, mas isso é insuficiente. Então, haja mais. Né? Eu posso apoiar a feira, eu posso fazer o que mais? Né? Eu posso conversar com as pessoas, eu posso profissionalmente informar e agir melhor. Eu acho que esse tipo de coisa tem efeito, sim. Né? Claro que a gente sabe que não é suficiente. Então, o golpe que foi dado no Brasil não foi um golpe só para tirar corrupto, isso nós já sabemos, né? Foi um golpe não só para disputa de poder, foi um golpe para uma série de retrocessos nos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, etc., que nós estamos vivendo, né? Anvisa, etc. Tudo isso está em retrocesso, infelizmente. Bom, nos cabe agora resistir, nos organizar e voltar com mais força. Eu acho que esse então, lutar, né, se organizar, lutar. E no espaço que você tem, haja. Porque também, senão eu pensei, bom, mas como é que eu posso agir lá se eu não estou lá? Haja no espaço que você está. Você pode agir, você tem, né? Então, há várias formas. Eu acredito que isso é possível. Lá a gente está fazendo o que é possível. Eu lá não vou organizar o Rio de Janeiro, mas eu posso, né? O dia que tiver um produto orgânico vindo de lá,
Daí a gente vem aqui e faz agitação com o iogurte orgânico, mas vocês também têm que estar organizados para fazer. Um dia nós vamos ter que quebrar essas grandes cadeias ou transformá-las em outra forma de dominação, de organização, que não uma organização de tipo capitalista, porque senão não entra. Só é isso, entra produto que... Né? E aí é a ditadura do preço, né? Isso mata. Todo mundo quer o preço mais barato, né? Por isso que tu vai lá e procura o mais baixo. Isso aí mata, né? Porque é uma lógica que se imprime em toda a cadeia. Preço mais baixo é comida envenenada. Não quer dizer que tem que pagar mais caro, mas tem que dizer que é uma lógica que leva necessariamente a, né, essa ideia da organização de tipo capitalista. Então, eu enxergo nesse sentido, é possível, tem espaço, nós já avançamos muito, né? O arroz do MST hoje tem mais de 600 famílias sendo envolvidas, né? E ele foi possível também porque em certos momentos houve política pública que ajudou a alavancar no primeiro. Então, assim, veja, essas conquistas que foram feitas, ainda que insuficientes, foram importantes. Nós temos um acúmulo hoje que ninguém tira. Agora, nós temos que avançar mais. Tem que primeiro resistir, mas também logo avançar. Vocês têm que resistir para a UERJ não ser fechada. Mas logo, quando a UERJ ser retomada, não entregar ela de novo para o capital, que não vai defendê-los, né? E sim, o povo, talvez, se achar que a UERJ mereça, né? E se não merecer, façam com que mereça. O povo tem que defender a sua universidade. Eu acho que isso é o... a gente pode estar errado também nisso, né? Por se afastar do povo e chegar muito perto do capital. Isso estraga, né? Veja a experiência do Lula, etc., que tem tanta coisa aí que nós... Eu, pelo menos, admiro, né, na biografia dele, mas também a gente percebe os erros, né, de se aproximar demais do capital, queima. É tipo criança, não vá mexer na panela do fogão, que queima. Aí tu tem que entrar com outro tipo de atitude. Então, só chamaria a atenção para isso. Também achei, aprendi também um monte, né, a gente já lida mais, mas tem visões bem diferentes. Foi muito boa essa iniciativa, né? Muito ricas as falas, e eu acho que a gente vai sair daqui certamente melhor preparados para esse embate que a gente tem que fazer. E eu vou parar de falar que eu vou ter que pegar o meu avião também. Daqui a pouco. Obrigada. E só antes da nossa saudação final, né, eu queria passar alguns avisos para vocês. Em relação aos certificados, eles vão ser emitidos por e-mail para vocês, né, e inclusive para os palestrantes, para os participantes via telesaúde, colocaram lá nome completo, e-mail, vai ser dessa forma que vocês vão receber, por esse contato que vocês passaram para a gente, tá? Na hora do almoço, a Inês lembrou e convidou a todo mundo da feira agroecológica aqui na UERJ, né? Lembrando que ela acontece toda terça-feira, de 13h às 19h, então ainda está rolando, o convite ainda permanece para outras semanas também, e a gente agradece se vocês puderem propagar o convite para conhecidos, né? E outra coisa, a partilha do pão foi feita lindamente. A gente tem alimento que deu para 2 refeições, então vocês estão todos convidados para lancharem conosco, né, das gostosuras que cada um trouxe. Tá? Então, para a saudação final, para a nossa mensagem final, eu passo a palavra para o professor Eduardo Ferenstein. Só um minutinho. Pedi para o Eduardo para falar uma coisinha antes, nessa linha do que Pedro estava falando, que é esse trabalho cotidiano de desnaturalizar o que parece natural. Acho que essa é uma tarefa de falar, é isso mesmo? Isso é que eu acho. Eu queria voltar a essa mensagem, né? A ideia. E aí, quando não é isso, então a gente tem que denunciar, tem que espernear, tem que gritar, tem que dizer que está errado. A gente está num momento agora muito de falar, a gente não concorda, a gente acha que está errado, isso aí está errado. É muito fundamental fazer isso. Falei para o Eduardo, não era brincando, né, Eduardo? Já estou aqui pensando na segunda edição do evento, de a gente só trazer experiências contra-hegemônicas do que está sendo feito. A gente falou muito de todo desse massacre que é avassalador do capital. E existem milhões de experiências de resistência, né? Então já fica aqui um embrião para a gente pensar assim, né, um seminário para a gente discutir quem está fazendo a diferença contra-hegemônica aí. E aí deixar um exemplo para quem não conhece, foi citado, e eu fiquei muito orgulhosa dele ter sido citado, que é o dossiê de agrotóxicos que a Abrasco produziu, e que foi uma experiência muito rica do que você falou, que lá está, digamos assim, a espinha dorsal é a ecologia de saberes. E ali
está a academia, uma associação acadêmica, né, da academia, junto com muitos movimentos sociais que produziram um dossiê que está disponível gratuitamente via PDF. A gente teve a honra de fazer o lançamento da versão impressa aqui na UERJ, tenho o maior orgulho disso. E a gente vai colocar, acho que ele não está lá ainda naquela lista de materiais de apoio, mas a gente vai colocar os PDFs lá, porque a gente recomenda para que o nutricionista saiba que tem veneno, além de nutrientes, na comida, o dossiê é um bom começo. Bom, de manhã, hoje temos aqui a última contagem que eu fiz, 100 e tantas pessoas, mas de manhã, não sei se todos sabem, que tivemos um segundo auditório lotado também, né? Isso. Mas pela internet, online, segundo os organizadores, cerca de 85 mil pessoas acompanharam esse debate. Segundo a Polícia Militar, ainda não tivemos a estimativa. Então, vejam, os palestrantes foram escolhidos a dedo. Então, não é surpresa nenhuma que a gente tenha tido a qualidade das palestras e dos debates. As biografias foram escrutinadas em detalhe. Então, todos aqui, que vocês tiveram essa oportunidade, é bom ressaltar, são palestrantes e debatedores com uma trajetória acadêmica e de atividade em prol do bem comum fascinante, todos eles. Queria, então, primeiro também, por último, aliás, agradecer a quem participou da montagem desse seminário. Nós tivemos vários bolsistas, está aí, a Tássia está aqui, Melissa, Silvia, coordenando toda a produção logística e operacional desse seminário. O checklist que a Inês organizou tinha 400 e... Aí é verdade, tinha uns 430 pontos que foram sendo ticados a cada dia, e Skype 2 vezes por dia, nas últimas semanas, né? Fim de semana, noite, etc. A Inês é para quem não conhece, a Inês é um bólido. É um bólido. Nós temos aqui as entidades copromotoras e os colegas, palestrantes, debatedores vão continuar. Esse seminário não surgiu do nada e não termina aqui. Planos imediatos são a transcrição das gravações, né? De manhã eu falei com a minha esposa, nós vamos transcrever as fitas. Ele veio aqui, Eduardo, que fitas? Fitas era no século passado. Mas as gravações serão transcritas e todos os palestrantes e debatedores e moderadores terão a oportunidade esse é o nosso convite, de editar essa gravação, e nós pretendemos submeter a uma publicação científica, né, a ver qual, e é um convite que fazemos a todos os participantes. E, além disso, o vídeo será editado e colocado no YouTube, também para que outras 800 mil pessoas também possam assistir. Então, muito obrigado a todos e comamos agora, faremos um lanche coletivo.